que você participou de alguma igreja que estudou 7 meses o mesmo livro, né? É difícil, né? Mas é bom para nós aprender mais e mais da palavra do Senhor Jesus. E se Deus um dia colocar em nosso coração, quem sabe essa igreja esteja mais membros, mais para frente, quem sabe seja necessário, vamos estudar mais uma vez, e eu te dou certeza que o Espírito Santo vai ensinar coisas novas para nós mais uma vez. Ou se vir um outro pastor, ou se um outro obreiro pregar sobre Atos dos Apóstolos, com certeza você vai aprender mais do Espírito Santo. Vamos então para isso fazer a leitura em Atos, capítulo de número 27, versículo de número 20, e nós vamos fazer hoje o estudo dos 2 últimos capítulos de Atos, capítulos não menos importantes que os outros, mas muito relevante, porque é um dos únicos momentos do ministério de Paulo em todas as suas 13 cartas em que ele pensa que acabou, né? Nas outras vezes ele nunca desanimou, nunca pensou em que era o seu fim, mas dessa vez ele ficou sem esperança alguma, sem motivo nenhum para poder ter esperanças de prosseguir, e nós vamos meditar um pouco nisso. Nós vamos ler um pouco mais de 60 versículos entre os 2 capítulos, mas de forma resumida para os irmãos entenderam. Amém, meus irmãos? Então, nós vamos ler Atos 27 e 20, fazemos leitura desse versículo, depois vamos estudar aqui os versos primeiros, que diz assim: E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Então ele está se colocando junto com Lucas, que está registrando, e todos os outros que estavam presos, que por sinal eram 276 pessoas. Quantas pessoas, irmãos? 276 pessoas, e eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Se determinou que navegássemos, pode se assentar os que estão de pé, por gentileza. Olha só, se determinou que navegássemos para a Itália. Aonde ele iria ir, irmãos? Itália. E quem que ele iria passar pelo julgamento? Por César Augusto em Roma. Na última quarta-feira, exceto a Júlia que não estava, eu acho que todos estavam, né? Não lembro se alguém não estava. Nós falamos os 4 capítulos que Paulo passou por 3 instâncias de julgamento. Quem lembra disso, diga glória a Deus. O julgamento principal, que foi feito pelo centurião, pelo tribuno, que era um líder de 10 centuriões ou mais de 1000 soldados, e fica difícil concentrar sempre. Mais de 1000 soldados, toma uma aguinha ali, filho, para passar isso aí. Mais de 1000 soldados, e esses homens estavam todos dispostos a prender Paulo por ordem desse tribuno. Mas ele, ao saber que Paulo era um cidadão romano e saber também que Paulo era judeu, ele trouxe Paulo do meio daqueles irmãos que estavam querendo matar ele, os judeus, e você sabe toda a história, não tinha uma acusação nenhuma para matar Paulo. Então ele decidiu com toda segurança mudar para Félix, que era o governador do estado. Depois foi trocado, porque Félix não tinha acusação também. Passou-se para um segundo governador chamado Festo. Esse segundo governador, quase sua esposa se converte ouvindo Paulo, e ele manda Paulo então para a última instância, que seria para o próprio rei chamado Agripa, que veio para passear lá no governo de Festo, e acabou ouvindo Paulo e disse: olha, por pouco você não me se convence a fazer esse um cristão também, porque Paulo pregou as 3 instâncias e ninguém conseguiu julgar ele e achar algo para que ele pudesse ser preso ou mesmo morto. Então fora decidido por Festo e também por Félix e também por Agripa que Paulo iria até Roma ser julgado por causa das acusações dos judeus. Lembrando que Agripa disse: olha, eu mesmo, por mim, soltaria ele agora. Quem lembra de tudo isso, diga glória a Deus. Eu mesmo, por mim, não tenho nada para acusar esse camarada. Mas já que ele pediu e ele tem que ser julgado por César, ele não pode ser julgado mais por nós. Ele apelou para o governo, então ele vai para o governo. E aí nós vamos estudar, iniciando agora, como foi essa tribulação que Paulo passou
desejando passar, mas na verdade o Senhor falou para ele que ele tinha que ir até Roma, então tudo estava debaixo de um propósito de Deus. Olha só, vamos ler até o verso 4. E foi-se determinado então que navegássemos para a Itália, lá em Roma, onde ele seria julgado por César, e entregaram Paulo e alguns outros presos, não poucos, a um centurião por nome Júlio da corte Augusta. Quer dizer o quê? Ele era um centurião que ele era lá de Roma e ele só iria voltar com presos, Então ele era um centurião lá do grupo de soldados de Roma. E ele vai e leva essa quantidade gigantesca de presos aí, quase 200 presos. Continua, Júlio, por favor. Embarcando nós no navio Adriantino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco a avistar Macedônia e Tessalônica, e chegamos no dia seguinte a Sidônia. E Júlio, que era o chefe dos soldados, tratando Paulo humanamente, quer dizer o que? Ele não tratou Paulo como se fosse um preso, permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. Então, ele não passou por um sofrimento nessa viagem. Mas o verso 4 diz que eles, quando começaram a viagem, olha só, partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Mas Deus não estava na direção? Estava ou não estava, irmãos? E por que mesmo Deus estando na direção, os ventos às vezes são contrários? Às vezes a gente pensa que Deus está no controle de tudo, que não vai ter vento. E tem vento, irmão, mas Deus ainda continua no controle de tudo. O barco está na direção de Deus. Deus ainda está levando Paulo para Roma. Vento é normal. E isso é normal, mesmo Deus sendo o dono da embarcação e estando no controle. Então não se assuste, não se vez ou outro vento dá uma balançada aí no barco, não desanima, porque é normal. Deus permanece no controle do barco, meus irmãos. Não perca a esperança. Continue por até o 6, e tendo atravessado o mar, ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Miga, na Lícia. Até aqui tudo bem, até o verso 6. Achando ali um centurião navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. Aqui começa o processo de Deus na vida de Paulo e nesses outros 275 tripulantes que estavam ali. Porque se eles permanecessem no navio anterior, possivelmente eles não iriam passar por tudo que eles passaram, mas quando Deus quer nos dar experiência, eles nos tiram do lugar, o Pai, o Filho e o Espírito, e nos colocam em outro. Mas fique tranquilo, o mesmo Pai, o mesmo Filho, o mesmo Espírito estarão conosco também nesse outro. Não foi porque o navio mudou que Paulo deixou de ser acompanhado por Deus. Não é porque Deus te tirou de um lugar e te colocou em outro, é que Ele deixou você sozinho lá. Deus permanece com você dentro desse barco. Deus colocou o barco no lugar onde Paulo estava para se cumprir o propósito dele na vida de Paulo. E pasmem os irmãos também como eu. O único propósito de Deus fazer Paulo trocar de navio é porque o Senhor queria salvar uma comunidade inteira numa ilha através da vida de Paulo. Eu vou trazer uma revelação de Deus para você. Deus te trocou de algum lugar, de alguma cidade, de algum estado, de alguma casa, de algum bairro, talvez até de igreja, porque Deus tem um propósito com você nesse lugar. Deus fez que Paulo saísse do navio que estava, entrasse no outro navio de Alexandria, nada a ver com o que ele estava. Te explico por quê. Porque o navio que ele estava era um navio de presos, era um navio de... E o navio que vinha de Alexandria era um navio de carga. Vou repetir para os irmãos entenderem. Nessa troca de barco, a viagem se tornou perigosa. Porque o navio só com pessoas viajando é mais tranquilo. Mas o navio cargueiro, cheio de coisas, é terrível. Porque é mais fácil de virar, é mais fácil da tempestade levar. E Deus colocou Paulo justamente dentro desse navio. E aqui começam as coisas piorarem. Paulo já estava percebendo isso. E nós vamos ler agora, por favor, até o versículo 9 e 10. E como por muitos dias navegamos vagarosamente, havendo chegado apenas em fronte de Senílio, Lucas está dizendo, não evoluiu quase nada a viagem, não nos permitindo o vento ir mais adiante.
Eles estão numa situação tão difícil, irmão, que além de ter vento, o navio agora era mais pesado, porque tinha carga. Era um navio, como eu falei para os irmãos, que vinha de Alexandria, a principal capital da época do comércio, cheia de produtos, e mais os 276 pessoas que estavam no outro navio. Então o vento não deixava eles navegar, e eles passaram abaixo de Creta, quer dizer o quê? Abaixo do nível do mar, junto de Salmone, continua até o 10. E costeando-a dificilmente, quer dizer o quê? Quase nada de avanço, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia, e passando muito tempo, sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo nos admoestava. Olha só, Paulo percebeu, disse-lhe, verso 10, Senhores, vejo que a navegação vai ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. Quer dizer o quê? Esse jejum que acontecia era por volta de 1º de outubro de cada ano, onde os judeus sabiam que no mar não se poderia navegar, porque tinha tempestades terríveis, e Paulo, sendo um bom judeu com muito conhecimento, os irmãos sabem disso, ele alertou o piloto do navio e o homem que era o carcereiro, chamado Júlio, disse: olha, não vai dar certo isso, nós vamos sofrer nessa navegação e nós vamos perder essa carga, e isso tem risco de nós morrer ainda. Só que eles não deram bola para Paulo, por quê? Vamos ler o verso 11 então. O centurião queria mais no piloto e no mestre do que o que dizia Paulo. Nessa ocasião é uma surpresa, irmão. Para que eles dão ouvido? Para o capitão do barco e para o homem que é o chefe da corte, ou eles não dão ouvido para um preso? Para quem? Para o piloto. E o piloto disse: não, vamos seguir viagem, isso é normal. Paulo disse: vai dar ruim, não façam isso. Só que é perigoso as pessoas confiarem no homem. E às vezes a gente confia mais em quem tem experiência do que na voz de Deus, pelo filho de um servo de Deus e de uma serva de Deus. Que pastor está falando? Que a Jô está falando? Que esse homem está querendo falar? Eu tenho experiência de vida, eu sei o que eu estou fazendo, irmão. Quando Deus coloca um homem de Deus, uma mulher de Deus ao teu lado, escute porque a Deus falou com você. E eles não deram ouvidos. Irmão, a pior coisa que tem é gente turrando, que tem gente alertando, dando conselho. Se você quer se fazer de difícil, irmão, diz assim: não, eu sei o que eu estou fazendo, mas pelo menos você acha que eu vou dar mais estudado, porque esse que está falando é verdade. Porque você pode evitar um sofrimento pior. E a Bíblia diz que eles não quiseram dar ouvidos a Paulo. Tanto é que nós vamos ler até o verso 14, José, olha aí, 12. E como aquele porto não era cômodo para invernar, quer dizer o quê? Era um pedacinho de ilha, irmãos. Não dava para 276 homens invernar, ou seja, passaram o inverno ali, passaram dias, na verdade era 3 meses o inverno, nós vamos chegar lá. Não dava para eles tinham que seguir viagem, era só um porto de carga e descarga, não deu tempo, não tinha como. E os mais deles foram de parecer que se partisse, ou seja, a maioria disse: não vamos ficar aqui não, vamos seguir viagem, mas a gente fica 3 meses nesse pedaço de ilha. É isso que eles estavam falando, por isso que não ouviram Paulo. Quem entendeu até aqui, diga glória a Deus. A maioria de parecer que se partisse, e podiam chegar até Fenícia, que é um porto de Creta, e que olha para o lado do vento, ou seja, eles iriam costear a tempestade. Essa era a visão que eles tinham e era o que eles pensavam. Aí eles disseram: a gente inverna lá, vai lá contando juntos, a gente inverna lá, vamos até lá, vamos chegar até Fenícia, que é um porto que tem lá em Creta, e a gente costeia a tempestade para a gente invernar, ou seja, passar 3 meses ali até passar a tempestade. Mas olha o que aconteceu: soprando o sul brancamente, lhes pareceu terem o que desejavam. Ou seja, eu não falei que não ia dar tempestade? O capitão estava dizendo: olha só, está dando certo, eu falei para vocês, é o que nós desejávamos, passando um vento bem tranquilo, costeando a tempestade, fazendo-se de vela, e foram de muito perto costeando Creta. Quer dizer o que? Eles não se afastaram muito da terra, só foram costeando, mas não pararam a viagem. Mas olha só o que aconteceu no verso 14. Não muito tempo, ou melhor, não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Eulaquilão. Irmãos, esse pé de vento, essa tempestade chamado Eulaquilão, ela existe até hoje,
E é um tufão que dá para todos os lados. Não adianta você querer navegar para a esquerda, não adianta você querer navegar para a direita, não adianta querer virar a vela para voltar para trás, que aonde o vento levar, vai tudo junto, vai quebrar tudo, vai destruir tudo. Então a maioria não suporta. Eles dizem não vão. Eles foram teimosos, foram costeando a terra, porque eles queriam entregar os presos, queriam entregar a carga. Não era o mesmo navio, eles tinham que chegar lá para entregar as mercadorias. Certamente tinha mercadoria perecível, e eles disseram: vamos indo, temos o que fazer. Mas eles não ouviram Paulo. E o que acontece aí no verso 15? Sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Quer dizer o que? Eles não conseguiam mais segurar as mercadorias que estavam dentro, estava caindo tudo, os presos estavam se batendo tudo, o vento estava terrível, eles estavam quase virando, já tinham perdido a esperança, eles deixaram o barco e ir à toa, não tinha mais como guiar. E tem um momento que chega a tempestades na nossa vida, um momento que não consegue mais nem ir para a esquerda, nem para a direita. Você olha para tudo que é canto, não tem mais nem para quem pedir oração. Hoje não é bom camarada, mas se der tanto que é pedindo oração, porque o povo, quando está na luta, irmão, ele vai atrás de tudo que é sorte de solução. Mas eu vou te dizer uma coisa, irmão: quando Deus quer nos colocar no meio de uma tempestade, é só Ele que nos tira de lá. Não adianta, né, irmão? Não adianta a gente ligar, pedir oração e falar com um, falar com o outro, ir para a esquerda e para a direita. E essa tempestade foi tão forte que ele disse: não tem o que fazer. Tira a mão do barco, tira a mão do navio, deixa o vento fazer o que quiser. Agora, pior, se nós ficar tentando. E olha o que diz o verso seguinte: correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas podemos ganhar o batel. Batel, na verdade, é a palavra traduzida para bote, que é o que nós temos hoje, salva-vidas. Eles só conseguiram salvar o bote, mais nada, só deu tempo de eles puxar o bote para dentro do navio, porque os irmãos talvez não saibam, mas antigamente, nessa época de Paulo, as navegações, os botes não iam em cima do navio. Quem já viu, né? Eles estavam ladinho ali, numa emergência, você só entra e é içado até o chão. Ele vem atrás, como se fosse um barquinho mesmo, né? E ele só deu tempo, no meio dessa tempestade, deles pegar aquele bote salva-vida, e não deu tempo de fazer mais nada. A tempestade estava levando, estava destruindo tudo, e jogaram coisas fora. Inclusive, vamos ler o verso 17 ali, por favor, até o 18. E levado esse para cima, ou seja, quando eles pegaram o bote salva-vida, usaram de todos os meios, cingindo o navio e temendo darem a costa de Sítio, ou seja, bateu o navio com tudo. E amainadas as velas, assim foram à toa. Quer dizer o que? Eles chegaram, irmão, jogar fora carga. Eles chegaram a jogar fora as velas que eles tinham por causa do peso que tinha lá dentro. Verso 18, por favor. E andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. Quer dizer o que? Eles tiveram que jogar fora quase toda a carga que estava dentro do navio. Você imagina, irmãos, um navio cargueiro que jogar tudo fora para não morrer. Deus, aleluia. Aquele camarada que era o chefe do navio ia sofrer consequências terríveis, porque ele tinha uma carga multimilionária de produtos para levar de um lugar para o outro. Ele tinha com ele a tripulação, ele tinha agora mais 276 homens que embarcaram, e eles foram pagos para levar essas pessoas. Então havia aqui um problemão gigantesco. Eles tiveram que jogar tudo fora, deixando apelo básico para a sobrevivência, porque essa tempestade, irmãos, chamada Eupaquilão, não há um vento que dá, irmãos, no final de semana aqui, que a gente fecha a janela. É meses, é dias sem ver luz do dia. Vocês estão entendendo? Digam glória a Deus. Nós vamos ler isso, nós fizemos leitura. É dia sem ver uma estrela, sem ver a luz do dia. Você imagina, irmão? O que você faz no meio? Eu espero a morte. Você vai fazer o que, irmão? Uma tempestade dessa, vai fazer o quê? Chorar, gritar, pedir socorro? Olha só o que acontece. Nessa situação, a única coisa que nós temos de fazer não é confiar em Deus e mais nada. Confiar que Deus está no controle de todas as coisas, ou se entregar de uma vez ao desespero. Olha só, vamos continuar. E 19, por favor. E ao terceiro dia,
naquela tempestade, imagina 3 dias já no meio dessa tempestade, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar deixa vocês lerem que tem gente dormindo. Lançamos ao mar a armação do navio. A única forma deles navegarem, eles jogaram fora. Totalmente, eles não tinham mais como direcionar o barco. Vocês não estão entendendo o tamanho do problema que eles estão enfrentando. Além de eles estarem numa tempestade que possivelmente não saíram com vida, a única forma deles direcionarem o barco para a terra, se acabasse aquela tempestade com vida, eles tiveram que jogar fora. A única forma. Esse é o momento em que você esgotou a tua última opção. Não tem mais para quem pedir oração, não tem mais para quem pedir ajuda, não tem mais médico, não tem mais advogado, não tem mais juiz, não tem mais instância, não tem mais nada. É a última opção. E aí você diz: e agora? O que eu faço? Não tem mais ninguém na terra que pode te ajudar, irmão. Mas ainda tem um que está lá no céu. Eu vou repetir para você entender, irmão. Para ti, na verdade, é bom que acabe os recursos humanos, porque aí Deus entra com a mão dele sobre nós. Olha o que aconteceu no versículo 20. Eles estavam tão desesperados, irmãos. Você já se imaginou? 3 dias, uma tempestade terrível, jogaram quase toda a comida fora, não tinha mais nem como dirigir o navio no meio da tempestade. Imagina, eu não estaria diferente. E não aparecendo já muitos dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós uma ver outra tempestade. Além do Senhor, aquilo é um vento. Quem entendeu isso? Diga glória a Deus. É um vento, não é uma tempestade. Eles já estavam com um vento terrível, que eles jogavam fora as velas que faziam o vento direcionar para não virar o barco. A quantidade que tinha maior de carne, de comida, e agora ainda chega uma tempestade. Você pode dar glória a Deus, aleluia, irmão? Ainda no meio de tudo isso que a gente vive, ainda chega uma notícia pior. Ó, acabou o recurso, acabou o dinheiro, acabou o gás, acabou tudo, não tem o que fazer, irmão. Você já passou por isso? Se não passou, você vai passar. Ai, pastor, pelo amor de Deus, parte da praga não aplaca. É o momento que Deus vai testar a tua confiança na palavra. O que Deus tinha dito para Paulo no mar? Deus tinha dito: você vai para Roma. Deus tinha dito para Paulo: você não vai morrer aqui, você vai para Roma. Agora eu vou dar uma palavra profética para você. Se na cidade não mataram Paulo, se no estado não mataram Paulo, se no governo federal não mataram Paulo, o mar aqui não vai matar ele, porque vai dar na mão de nosso. Se no poder do homem não conseguiram matar Paulo, quanto menos agora que o mar e o vento obedecem à voz do nosso Deus. E isso diz o texto, que eles ficaram tão desesperados, que tanto tempo eles não viam a luz do sol, nem de estrela. Era uma escuridão terrível, não. Agora está um pouco claro aí fora que tem estrela. Porque nós temos as luzes, tem iluminação, tem a lua, mas no meio do mar grande, do oceano, você vê o quê, irmão? Nada. Nada, não tem direção nenhuma, não se sabe quantos dias vai acontecer, se vai sair com vida. Essa é a pior e as piores das piores episódios que Paulo vive. Nenhuma esperança sobrou. E talvez Deus te trouxe aqui porque você está dizendo: Deus, eu já não tenho mais força para lutar com isso. Já acabou a minha esperança. Levantou na bacana. São tantas lutas nessa situação que eu já não sei mais se realmente eu vou chegar onde o Senhor falou. É a primeira vez que Paulo é colocado em dúvida a sua fé, não em Deus, mas no que Deus tinha falado para ele que iria acontecer. E isso acontece, mas a gente às vezes não fica com dúvida de Deus, mas se Deus vai fazer o que ele falou. Aí eu acho que já passou tanta coisa, tanto tempo, que já não vai mais acontecer o que Deus falou. Eu tenho uma notícia para dar para vocês, igreja. Pode passar os céus, a terra, pode ficar um dia sem estrelas, sem luz do sol, pode acabar toda a esperança que nós tiver, a palavra dele ainda permanece. Não muda, não muda. Você não está entendendo, você já desacreditou. A tripulação que anda com você já desacreditou, mas a palavra de Deus não mudou ainda. Fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Então você olha para a situação de Deus, eu não tenho mais esperança.
enfrentando a morte. A morte espiritual, a morte da família, a morte do marido, a morte da esposa, a morte financeira, a morte do ministério. Você diz, aqui já era, aqui é o limite. E o pior, ninguém que está comigo acredita. Quando você tem 2 ou 3 motivando, irmão, é uma coisa. Mas não tinha muito plante. Que dizia, não, vai dar tudo certo, nós vamos chegar bem. Não tinha nenhum. Todos que estavam ali. Eu não sei a quantidade mais de pessoas, porque saíram 276 pessoas lá do navio de Paulo. Mas agora está dizendo que eles não tinham esperança nenhuma. E isso acontece às vezes de nós fugirmos de nós todas as esperanças. E tem um texto da Bíblia Sagrada, eu quero que você guarde ele hoje para você, mesmo que nós somos infiéis. Aleluia. Eu vou repetir para você porque eu sinto a presença de Deus. Aleluia. Mesmo que nós formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar o seu nome. Sabe o que Paulo está dizendo? Mesmo que eu não acredite mais, que a minha fé não alcance mais, Ele ainda assim faz porque foi a palavra dele lançada sobre a nossa vida. Sabia, irmão? Mesmo que você não creia, Deus ainda está disposto a fazer. Sim, Deus, aleluia. Opa, está saindo, glória a Deus, aleluia. Mesmo que nem você mais creia, mesmo que você seja infiel, a palavra dele foi dita, então Ele vai fazer o que Ele falou. Aleluia, louvado seja Deus. Verso 21, por favor. Quem gosta de comer, diga glória a Deus. Aleluia. Vamos lá, né, irmão? Por favor, né? Quem gosta de comer, diga glória a Deus. Deu uma melhoradinha, mas não foi vocês, não. Eu conheço vocês. No meio desse tipo de prova, Deus te força a jejuar. Então, você jejua, você jejua. Ou você vai para a oração, para o jejum, para a consagração. Quer ver crente jejuar? Como ele está na luta, irmão. Quer ver crente buscar o Senhor? Ô Deus, agora eu faço 21 dias. Agora eu faço 30 dias, 60 dias de jejum. Eu já vi, irmão. Eu já vi. Gente que nunca jejuou, tem quando Deus põe na pior prova, agora eu vou jejuar. Agora eu vou orar. Agora eu vou. E o que diz ali? Já vendo muito tempo que não comia. Todos eles estavam de jejum, meu irmão. Tem prova que Deus nos força a jejuar, por causa do tamanho da luta que nós estamos vivendo. Verdade, Senhor, aleluia. Olha só. Paulo, pondo-se em pé, no meio deles disse: fora na verdade razoável, ó senhores. Paulo está sendo debochado, tá, irmãos? Ó senhores, era necessário que vocês tivessem me ouvido e não partir de Creta. Assim nós evitaríamos esse incômodo e essa perda. Eu não sei se vocês notaram, mas a fala de Paulo já está mais emblemática. Ele já está mais forçando o que ele está dizendo do que ele dizia antes. Ou seja, alguma coisa aconteceu entre essa tempestade e essa fala de Paulo. Ou seja, o que aconteceu é o que nós vamos ler agora no versículo 22. Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo. Irmão, ninguém no meio de uma tempestade dessa mandou outro ter bom ânimo. A não ser que o próprio Cristo se apresente para ele. Eu vou falar um negócio para vocês, irmão. Jesus vai se apresentar para alguém. Ele vai chegar para você e vai dizer: tenha bom ânimo, eu ainda estou no controle. Oh, aleluia, eu vou repetir para você entender. Todo mundo já desanimou, todo mundo da tua casa, todo mundo da família, a gente da igreja, as pessoas disseram: não tem mais esperança. É nesse momento que Jesus aparece para você e diz: tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, somente um navio. Tem pessoas, irmão, que sofrem por não ouvir a voz de Deus. Principalmente quando a gente aconselha, né? Só que o problema é que a gente sofre muito. Porque a gente está dentro do mesmo barco, do mesmo navio, né? É uma mãe que aconselha o filho, teu filho novo. A mãe sofre junto, está dentro do barco. É o marido que aconselha a esposa que aconselha o marido, está no mesmo barco, sofre junto. Paulo falou para eles: não vão. Eles foram, estão sofrendo junto. E aí a gente se desanima, não por causa da gente,
mas por causa que os outros foram desobedientes. Vocês estão entendendo? Digam glória a Deus. E por causa de você, que foi fiel à voz do Senhor, o Senhor se apresenta para ti e diz: eu não vou deixar acontecer nada com esse mar. Eu vou repetir para você. Não foi você que foi rebelde, não foi você que foi desobediente, não foi você que não ouviu a voz de Deus. Por isso é que Deus não vai deixar acontecer nada com esse barco. Deus não deixou o navio quebrar, não por causa dos 275. Deus não deixou quebrar, não deixou partir, não deixou destruir, porque Paulo estava lá dentro e Paulo era obediente à voz de Deus. Deus não vai deixar você morrer e nem quem está dentro do teu barco, porque você ouve a voz de Deus. Eu vou repetir para você entender: a tua casa, a tua família, a igreja que você pertence não vai quebrar, porque você ouve a voz de Deus. Se isso é pouco para você, Deus vai se apresentar para ti através de Cristo e dizer: você me ouviu a minha voz, então eu não deixarei esse barco quebrar. Tenha bom ânimo, Paulo, e se levanta daí. É só para quem crê na palavra de Deus. Verdade, Senhor. Glória a Deus. Meu ânimo, não se perderá a vida de nenhum de vós. Não se perderá ninguém. Já você ter dado glória a Deus, não vem? Vai todo mundo chegar com vida. Você entender essa palavra, irmão? Eu quero que você pense nessa pessoa que está te fazendo sofrer tanto e diga: receba isso de Deus para você. Não vai se perder ninguém, vai chegar todo mundo com vida. Vai chegar todo mundo bem, porque você está no barco, você está dentro, você não desviou ainda, você está firme. Todo mundo já desanimou, mas você ainda está firme. Santo é tu, Senhor. Tenha bom ânimo. Não vai se perder a vida de nenhum de vós. 22, por favor. 3. Essa mesma noite. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu fico imaginando essa cena. Glória. Todo mundo desesperado. Acabou a esperança. Quem sabe Paulo entrou no quartinho e começou a falar com Deus. E o próprio Deus, o próprio Cristo desceu. Aleluia. O próprio Cristo, o anjo de Deus. E Paulo fala com alegria: de quem eu sou Aleluia. e a quem eu sirvo. Ele esteve comigo aqui hoje de noite. Para Paulo bastava para crer que ele não ia morrer naquele lugar. Eu vou te dizer uma coisa: o que mais você quer? Se Cristo está dizendo para você: eu estou contigo, eu estou com você, ninguém vai morrer nessa embarcação. O que mais você quer, meu irmão? Se o próprio Cristo já disse: não vai morrer, não vai acabar, não vai terminar, eu estou com você, não vai acabar, irmão, o que mais você quer? Se o próprio Cristo diz: ninguém vai morrer, você quer o que mais? Você vai fazer que nem os homens, acreditar no capitão, não acreditar no que Deus está falando? Acredite. Paulo está dizendo: ele esteve aqui comigo, Deus a quem eu sirvo, ele desceu, seu anjo desceu aqui comigo, onde eu estou. E olha só o que ele fala. Paulo poderia ter ficado quieto, mas sabe por que ele pediu a palavra, irmão? Porque o anjo disse assim: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César. Você sabe o que Jesus está dizendo? Eu não te dei uma promessa, rapaz. Eu não falei para você que você ia ir para Roma. Você vai ir para Roma, eu já falei isso. Não tenha medo. E olha o que ele disse mais: e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Paulo disse assim: Deus falou para mim que não é só eu que vou viver, não. Todos vocês vão viver porque eu estou dentro desse barco. A maioria, eu creio que deve ter dito: está tendo alucinação. Tantos dias sem comer, se vê a luz do dia, agora está dizendo que apareceu um homem ali, falou com ele que vai ficar bem, já deve estar vendo a morte. Né? Tem pessoas que olham para nós com uma crise terrível, talvez a pior da nossa vida espiritual, financeira, material, e a gente diz assim: e aí, cara, você desistiu? Não, Jesus se apresentou e disse que está comigo. E melhor ainda, irmão, ele me falou que você também vai ficar bem. Olha só, irmão, que coisa linda. Verso 25, por favor, Deus. Portanto, ó Senhor, tem de bom ânimo.
Paulo está dizendo, sabe o que, irmãos? Eu não dependo se vocês creem ou não creem. Deus falou para mim, eu creio no que Ele falou. Irmão, esse negócio de nós depender de aprovação dos outros, isso aí nós temos que passar a hora fácil. Porque muita gente não vive o que Deus quer, porque fica esperando a aprovação dos outros. Já pensou se a maioria, eu tenho certeza que muitos devem ter murmurado, esse cara está louco, em vez de ajudar nós, tem que ficar aí orando, essas loucuras não existem. Eu não dependo do que vocês creem, eu creio. Ele apareceu aqui e falou comigo. E tudo nós vamos chegar com vida. Aleluia. Eu creio em Deus. E olha o que ele diz. Eu creio que vai acontecer do jeito que Ele falou para mim essa madrugada. Deus ama quando a gente se posiciona assim. Quando Deus fala, eu estou contigo. E a gente sai daqui, irmão, levanta a cabeça e chega lá em casa. O diabo quer dizer mais, a gente diz, sai daqui, Satanás. Eu creio que vai acontecer exatamente a palavra que Deus falou para mim. Tem gente que Deus fala para ele, o próprio Cristo chega, fala pela palavra do profeta, de qual seja a forma, e ele chega em casa, enquanto o problema, ele não. Chega lá e fala, eu creio que vai acontecer do jeito que Deus falou para mim. Se você não crê, quem vai crer, irmão? Os outros 270 que já desanimaram? A família inteira que disse para você que já era? Todo mundo, quem que vai crer? Quem que vai crer, irmão? Eu creio. Eu creio que você não crê. Deus falou. É por isso, irmão, que eu alcanço o que Deus fala para mim. A gente tem que testemunhar, não preocupe o que os outros falam. Se Jesus falou para mim, vai dar certo, eu falei, então estamos juntos, Jesus, vamos chegar lá junto. Tempestade, vento, faz dia que não vemos no dia, chorando madrugada inteira, mas chega o dia que Cristo fala, falei que ia fazer, eu fiz, eu tenho palavra fiel. Vamos passando, vamos continuando, e nós vamos ler até o 31, nós vamos nos apressar, que o tempo já foi. Olha só, é contudo necessário nos dar uma ida, 27, e quando chegou a 14ª noite, 14 dias, sendo impelidos de um lado para o outro, imagina. Você imagina esses 14 dias no mar, eu odeio água. Imagina você 14 dias dentro de uma tripulação, de um barco, sem quase nada para comer, batendo vento de um lado para o outro, sem luz. Imagina, irmão, há 2.000 anos atrás não tem smartphone, não tem lamparina no meio do nada, irmãos, no meio da água. Olha só, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. Imagina, irmão, olha aqui para mim. Eles estão no meio do nada, desesperados, 14 dias. Aí Paulo diz, Deus está falando para mim que nós vamos ter vida. E do nada, de meia-noite, eles começam a chegar perto da terra. Pode dar uma glória a Deus. A palavra de Deus ainda é fiel. Então o que eles fizeram? Lançaram um prumo, que é uma espécie de, como se fosse aquela âncora, isso. Lançaram, para ver se eles não estavam ficando loucos, porque eles não tinham mais leme, eles não tinham mais as alças. Não, é só Deus que faz um negócio desse. No meio da tempestade, longe de quilômetros e quilômetros, Deus foi fazendo o vento levar eles para perto da terra firme. Passando por um pouco mais adiante, lançando um prumo, acharam 20 braças, isso é 40 metros, tá? Uns 40 metros de fundura. Eles tinham, conforme ia lançando a terra, a âncora e a corda ia medindo, os irmãos entenderam? E eles lançaram a âncora, achou terra firme a 40 metros abaixo de onde eles estavam, no nível do mar que eles estavam. Eles disseram, ainda não é terra firme, mas foram passando, lançaram, volta mais um, passando mais um pouco, lançaram de novo e acharam apenas 15 braços, ou seja, já é 20 metros, é bem menos, ou seja, eles estavam chegando perto da terra firme. 29, e temendo ir dar algum rochedo, porque não se enxergava nada, eles pensaram, tem terra aqui perto, mas nós podemos dar com o navio numa rocha aqui e acabar destruindo tudo o navio. Então eles lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia, ou seja, vamos para aqui, mais do que 20 metros, nós vamos bater alguma coisa. Então eles pararam ali, jogaram os 4 âncoras e disseram, agora seja o que Deus quiser. Vamos esperar sair o dia para nós enxergar onde está essa terra firme, para não ter risco de nós morrer. Verso 31. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio. Procurando, porém, os marinheiros. Gente que confiava no próprio braço. Sabe por quê, irmão? Eles não confiavam na profecia de Paulo. Quem que é esses aqui? Os mesmos que disseram, não, o que Paulo está sabendo? Os mesmos. Nós estamos dizendo que eles
entrar aqui dentro do botezinho e vamos, ó, se mandar, nós vamos ficar aqui morrendo. E tendo já deitado o que é o papel que eu falei para os irmãos? O bote salva-vidas. Eles já tinham colocado no mar. Olha o que Paulo grita. Eles queriam lançar as âncoras e ó, se mandar. Disse Paulo ao centurião aos soldados: se esses não ficaram no navio, eles não vão ser salvos. Paulo ainda estava dizendo e dando uma colher de chá para eles: se eles saírem do barco, eles morrem. Tem gente que só está viva ainda, irmão, porque está dentro do mesmo barco que você. Eu vou repetir para você entender o que Deus está falando aqui. Teus filhos estão desviados, tua família. Eu não sei que sorte, situação você está passando, mas eles só estão vivos ainda porque você está dentro do mesmo barco que eles. Então não reclame, não. Não reclame. Só tem gente viva na tua família ainda porque você está dentro do mesmo barco. Se eles saírem do barco, ou se você sair do barco, acabou. Paulo está dizendo, se eles forem, eles morrem. Deus me falou que eles vão ter vida aqui dentro. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Continuamos para dar tempo. Então os soldados fizeram o quê? Cortaram. Os caras se converteram da noite para o dia. Como assim, pastor? Antes eles não eram loucos de jogar um bote salva-vidas fora. E como eles viram Deus falar com Paulo e a terra firme aparecer, eles disseram: vocês não vão sair daqui coisa nenhuma, porque Deus falou com esse irmão chamado Paulo, nós vamos esperar aqui até Deus falar o que ele quer. Fazer o que ele falou, melhor dizer. Cortaram no barco, lançaram, deixaram cair, e é como se eles tivessem se convertido, porque alguns capítulos atrás, alguns versos atrás, eles não creram no Paulo. Agora estão dizendo: não, se esse moço está dizendo aqui que não é para ninguém sair, vamos ficar aqui dentro, continua, por favor. E entretanto, que o dia vinha, Paulo os exortava a todos que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais. Irmãos, eles ficaram ali 14 dias esperando o sol nascer, porque eles não podiam seguir, tinha terra firme, eles não chegavam nada, e nesses 14 dias eles ficaram de jejum, sem comer nada, sem comer nada de jejum. Por isso que eu estou dizendo, irmão, que parece que quando a prova está acabando, parece que ela piora, né, irmãos? Deus bota a gente esperar mais um pouquinho ainda. Já 14º dia que esperais, e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. 34. Portanto, exorto-vos aqui com mais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nem o cabelo cairá na cabeça de qualquer de vocês. Aleluia! Sabe o que Paulo está dizendo, irmão? Come, se alegra. Deus já falou que nós vamos viver. Se acabar a comida, ele vai mandar mais para nós aqui, mas nós vamos viver, irmãos. O que o Paulo está dizendo? Come, gente. Se eles estavam racionando comida, que eles não sabiam quantos dias ficariam. Eu já falei para vocês, quantos meses ficavam no jardim? 3 meses. Tinha passado poucos dias, uns 30 dias no máximo. E aí, eles estavam guardando comida, porque eles não sabiam quanto tempo eles iam ficar ali. Coloca, gente, pode comer. Vocês já estão ficando doentes, pode comer sem problema nenhum. Deus falou e não vai ter um cabelo sequer na cabeça de vocês. Isso se chama saber o Deus que está servindo. O recurso está acabando, Deus disse que aproveita, então vou me aproveitar, porque Deus vai cuidar de mim sem problema nenhum. Não fique querendo cuidar de você mesmo, você que não vai dar certo, deixa Deus cuidar de você. Continua. E tendo disso, Paulo é belo, Paulo é maravilhoso, irmão. Sabe o que ele faz? Ele pega o pão, levanta para cima e dá graças ao Senhor. No meio de uma tempestade, sem enxergar nada, esperando o sol nascer, não vinha dias do sol. Ele pega o pão e diz: Senhor, falei que foi feito. Graças a Deus. Te dou graças na presença de todos. E partiu e começou a comer. Foi um espetáculo de fé. Deus é maravilhoso. Continue, José, por favor. Nós vamos fazer leitura agora até o final do capítulo, senão nós não vamos entender. E tendo já todos com ânimo, eu não sei de que jeito, Paulo fez 275 homens crerem que Deus iria cuidar deles. Não me pergunte como, mas Paulo fez marinheiros chorar. Paulo fez pessoas que estavam sem crer em mais nada, fez eles crer que Deus estava cuidando deles no meio da tempestade.
É por isso que eu digo, irmãos, Deus deixou Paulo passar por essa tempestade, porque Deus tinha um propósito na vida de cada uma daquelas pessoas. Você não sabe, mas ali tinha pessoas que eram criminosos, pessoas que tinham feito coisas contra o governo, e mesmo assim, por causa de Paulo, Deus se apresentou para eles através daquela situação. Pode continuar. Vamos finalizar. Pode passar. Sim, o tempo já todos os ônibus eram na família comum. E éramos ao todo no navio 276 almas. Paulo conseguiu que toda essa gente não se descabelasse no meio do escuro, sem saber quando ia ver a luz do sol de novo, apenas com o testemunho do que Deus tinha falado com eles. Você conseguiria, irmão? Olha aqui para mim. Digamos que fique você e mais 275 pessoas presas no meio de uma tempestade. Como que ia ser a tua fé para aquelas pessoas? Irmão, você quer a vida inteira para estar aqui, ó, jogado no campo. Ou você ia dizer, Deus não vai deixar cair um fio de cabelo da nossa cabeça. É isso que Paulo fez. Pode continuar, por favor. E refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. E sendo já dia, não conheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia. Ou seja, apareceu um pouquinho a luz do dia, mas eles não sabiam onde estavam. E consultaram-se sobre o que deveriam encalhar nela o navio. Se deveriam encalhar nessa terra o navio. E levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar. Ou seja, ele estava preso sem como navegar. Eles deixaram o barco ir, porque agora estavam enxergando. Largando também as amarras do leme e alçando a vela maior ao vento. Quer dizer o quê? Eles jogaram todos os lemes, aqueles que faz a direção, e tinha só aquele mastro principal, né? Não tinha como eles arrancar. Então eles ergueram aquela vela ali e o vento acabou levando eles para a direção da praia. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos. Nós estamos muito felizes, né, irmãos? Então Paulo tinha dito que não era para ninguém morrer, eles vão matar os presos para que ninguém fuja, escapando da nada. Eles tinham muito medo, porque se eles deixassem fugir um prisioneiro, o homem ia cobrar muito deles. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, lhes estrovou esse intento, mandou que os que pudessem nadar, se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. E os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra salva. Paulo deve ter chegado lá, que secaram a água do corpo. Eu não falei que Deus disse que ia chegar aqui, mas ia chegar aqui. Vamos, por favor, para o capítulo de número 21. Nós vamos transcorrer rapidamente o capítulo 28. Glória a Deus, aleluia. Se o Senhor falou, todos vão chegar aos salvos. Nós precisamos crer nisso. Vamos finalizar esse precioso estudo. Aleluia. Verso 3. E havendo Paulo juntado uma quantidade de vides ou de lenha, pondo-as no fogo, uma víbora fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Nos lembrem que é importante essa parte, que é o 5. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente esse homem é homicida, visto como ainda escapando do mar, a justiça não o deixa de ver. Olha só, irmão, parece que as coisas terminou a prova, ainda vem os tribulados, ele está sofrendo esse camarada aí, porque deve ter feito alguma coisa de errada. É isso que eles disseram para Paulo, esse camarada aqui. Eles acolheram eles nessa ilha, fizeram uma fogueira para dar comida e calor para eles, e aí Paulo é mordido por uma ovelha. E vamos ver o que acontece até o verso 5, por favor. 4, já lemos? 5. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. Eu vou dizer uma coisa para você: enquanto Deus não quiser, você não morre, não adianta. Pode tentar o diabo com tempestade, pode tentar o diabo levar você para a cadeia, pode tentar o diabo mandar a víbora morder você, mas enquanto Deus não quiser, você não morre de jeito nenhum. Paulo sacudiu a cobra do fogo, irmão, uma cobra, não é uma cobra qualquer, uma víbora.
mordeu ele. Vamos continuar aí, Júlio, por favor. Vamos ler o verso 8 ao 10. Aconteceu estar na cama enfermo, de febre e desinteria, é como se fosse uma dengue, né, bem brava, que tinha dado lá. E o pai do público, quem era esse público? Era o chefe da gangue lá, onde eles estavam na ilha, né? Da gangue, não, da tribo, que Paulo foi ver. E havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Vamos até o 10. Feito, pois, isso, vieram também ter com ele os demais, que na ilha tinham enfermidades e sararam. Verso 10. Os quais nos distinguiram também com muitas honras e, havendo de navegar, nos proveram as coisas necessárias. O diabo pensou que ia matar Paulo, mas na verdade, aonde ele chegava, Deus honrava ele. Aonde ele chegava. Paulo chegou naquela ilha, já pregando a palavra, orando pelos enfermos, eles já foram todos curados, e Paulo agora que era um prisioneiro, está sendo abençoado com várias bênçãos. Você crê, irmão, que aonde você chegar, Deus vai honrar você? Louvado seja o nome de Jesus. Vamos finalizar um pouco mais à frente, Jesus, por favor. Aleluia. Verso de número 17. Nós vamos ler até finalizar. E aconteceu que 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus. E junto a eles, lhes disse, aqui, irmãos, Paulo já tinha saído, né? Eles deram as comidas necessárias, nós lemos, eles abençoaram, eles seguir viagem, eles ficaram lá toda a invernada, 3 meses, tá, irmãos? Eles ficaram lá, Paulo pregou, Paulo ganhou muita gente naquela ilha, os líderes, né? Eles ficaram tão felizes que deram tudo que eles precisavam para ele viajar. Mas como Paulo era um prisioneiro, ele seguiu o seu destino. Depois de 3 dias que eles chegaram em Roma, Paulo chamou os principais dos judeus e junto a eles lhe disse, homens e irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo, contra os líderes paternos, vim contudo preso de Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Verso 18, os quais, havendo me examinado, queriam soltar-me, por não me haver crime algum de morte, mas opondo-se os judeus, foi-me forçoso operar para César, não tendo contudo que acusar a minha nação. Por esta causa vos chamei, para vos ver e falar, porque pela experiência de Israel estou com essa cadeia. Verso de número 25. E como ficaram entre si discordes, quer dizer, que uns acreditaram, outros não, na palavra de Paulo, dizendo Paulo essa palavra, dizendo Paulo essa palavra. Bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías. Vamos pelo verso de número 27. Porquanto o coração desse povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, e com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam e se convertam, e eu os cure. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles as ouvirão. Paulo está dizendo assim, resumindo para os irmãos, Isaías profetizou que vocês não iam ouvir, mas eu vou pregar para os gentios e eles vão ouvir a palavra do Senhor. Eles vão ouvir. E isso aconteceu, nós vamos finalizar com os últimos 3 versículos de Atos, e havendo 29, 30 e 31. Os últimos 3 versículos. Isso. E havendo dito essas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. E Paulo ficou 2 anos. Paulo ficou 2 anos. preso a domicílio. Preso a domicílio 2 anos numa casinha que foi alugada para ele ficar. E recebia todos quantos vinham dele. Verso 31, nós encerramos. Pregando o reino de Deus, ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, vírgula, sem impedimento algum. Paulo ficou 2 anos preso dentro da própria casa. Você acha que ele ficou tomando chimarrão? Tomando café? Pregando a palavra do Senhor Jesus. Mesmo preso, Paulo continuou pregando a palavra do Senhor.